Dois projetos de lei estão tramitando apensados no Congresso Nacional, independente do Drex. Então, esses dois projetos de lei seguem apensados, em outras palavras, caminham juntos, são analisados em conjunto porque tratam do mesmo tema, só que um puxa para um lado e o outro puxa para o lado oposto. E o tema não é pequeno, é sobre o futuro do dinheiro em espécie no Brasil. Agora, preste atenção. De um lado está o PL 4068 de 2020, do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Ele propõe um caminho para restringir e extinguir o uso do dinheiro físico por etapas, até que as transações fiquem totalmente no sistema digital. De outro lado está o PL 3341 de 2024, da deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina. Ele tenta impedir exatamente isso, proíbe a extinção do papel moeda como substituição por uma moeda digital. Dois projetos, uma mesa de discussão e uma pergunta que incomoda. Nessa queda de braço, você tem dúvidas de quem vai perder? Vamos começar pelo primeiro projeto, o PL 4068 de 2020. Ele trabalha com um cronograma. A ideia, em resumo, é tirar o dinheiro em espécie de circulação por fases. Primeiro, restringindo as cédulas maiores, acima de R$50. Depois, as menores. E, ao final, empurrando tudo para o digital. E aqui está algo muito importante. Isso não é só um incentivo ao digital. É prazo, é extinção. Porque uma coisa é o Brasil usar Pix e cartão por escolha. Outra coisa é uma lei dizendo daqui a alguns anos não pode mais isto. E por que alguém defenderia uma proposta dessas? O argumento costuma ser este: com tudo no digital, será mais fácil rastrear transações, reduzir crimes financeiros, evasão fiscal, dificultar lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico e caixa 2. Além disso, cortar custos de logística como impressão, transporte, segurança, reposição de cédulas, etc. Só que aí vem uma pergunta, e ela é inevitável. Combater crime justifica acabar com o dinheiro físico do cidadão comum? Se o crime é organizado, será que ele já não está no digital? Porque o dinheiro em espécie não é só atraso. Para muita gente, é questão de sobrevivência. E é aqui que o debate esquenta. Se o Brasil caminha para um cenário em que tudo é digital, algumas consequências entram na mesa imediatamente. Primeiro, dependência total de infraestrutura. Rede cai, sistema trava, energia apaga, banco fica fora do ar, Pix fica instável, e aí? Como compra comida? Como paga a passagem? Como resolve uma emergência? Segundo, inclusão e exclusão. Nem todo mundo tem smartphone, nem todo mundo tem internet boa, nem todo mundo tem conta bancária funcionando bem e nem todo lugar do Brasil tem estabilidade para viver só no digital. E aí vem algo que ninguém gosta de encarar. Quando o dinheiro físico some, quem fica para trás não é o criminoso, é o vulnerável. Terceiro, privacidade. No dinheiro em espécie, muita coisa do cotidiano não vira registro automático. No digital, quase tudo vira dados. Quem pagou, quanto pagou, onde pagou, quando pagou, tudo pode ser registrado. Isso pode ser ótimo para a investigação criminal, mas pode ser perigoso se não houver limites claros e fiscalização forte. E agora, uma frase que você precisa guardar. O problema não é existir registro. O problema é quem controla esse registro e com qual limite e finalidade. Agora, vamos para o projeto contrário, o PL 3341 de 2024. Ele surge como resposta. A lógica dele é: não pode extinguir o papel moeda para substituir por moeda digital como única alternativa. O coração do texto é simples. O dinheiro em espécie precisa continuar existindo como uma opção real. E por que isso importaria? Porque para muita gente, o dinheiro físico é o último degrau de liberdade prática. Se tudo é digital, a pessoa depende de uma cadeia inteira, instituição, sistema, regras, bloqueios, autenticações, confirmações, acesso à internet com qualidade, conexão. No papel moeda, o pagamento é direto.
E aqui entra algo muito importante. Quando o pagamento depende de permissão do sistema, a liberdade vira condicionada. Os defensores desse tipo de trava costumam levantar 4 pontos. Primeiro, liberdade de escolha. Pagar com o meio que a pessoa conseguir. Segundo, inclusão. Não deixar gente sem acesso tecnológico virar invisível economicamente. Terceiro, resiliência. Ter um plano B em crise. Queda de rede, falhas e ataques cibernéticos. Quarto, privacidade. O cotidiano não virar um relatório completo. E tem algo aqui ainda muito importante, bem forte. O dinheiro em espécie é a única forma de pagamento que funciona até quando todo o resto falha. Agora, junta as duas propostas na mesa. De um lado, modernização, controle, rastreabilidade, combate ao crime. De outro, liberdade de escolha, privacidade, inclusão e plano B. E como os projetos estão apensados, eles entram numa espécie de disputa dentro da tramitação. Pareceres, substitutivos, relatoria, comissões. Ou seja, não é só qual é o melhor, é também qual texto avança, qual vira substitutivo, qual ganha força política. E aqui vai um aviso muito importante. Tramitação muda, relator muda, parecer muda, texto muda e um substitutivo pode mudar o sentido prático de tudo. Agora, vamos colocar isso na forma mais direta possível. Se o projeto que extingue o dinheiro físico avançar, a discussão central vira quais garantias existem para que o digital não vire obrigação cega? Vai existir acesso universal real? Vai existir alternativa quando o sistema cair? Vai existir limite de uso de dados? Vai existir proteção contra abuso? Vai existir escolha? Se o projeto que impede a extinção do dinheiro físico avançar, a discussão vira como equilibrar liberdade e segurança sem abrir espaço para crime financeiro? Dá para combater lavagem e corrupção sem eliminar o papel moeda? Quais mecanismos são mais eficazes e menos invasivos? Qual é o custo social de proibir o dinheiro do cidadão comum? E agora a questão final. No fundo, essa discussão não é sobre tecnologia, é sobre poder. Quem está por trás de tudo isso? Mas pode ser por poder como poder de escolha, como pagar, poder de existir economicamente mesmo sem internet, poder de não depender de um sistema para fazer o básico e poder de garantir que inclusão de privacidade não virem moeda de troca. E como esses projetos se encontram agora? Eles estão sob a apreciação da relatoria do deputado Júlio Lopes, do PP Progressistas do Rio de Janeiro. E ele fez um relatório rejeitando o projeto da deputada Zanata e aprovando o projeto da extinção do dinheiro físico. E esse relatório foi mais além ainda e criou o porte ilegal do dinheiro em espécie. Cria-se então agora uma nova modalidade de crime no Brasil. Agora não mais o porte ilegal de armas, mas sim o porte ilegal de dinheiro vivo, de dinheiro em espécie, de dinheiro físico. Agora, é evidente que existe uma agenda mundial cumprindo suas funções aqui no Brasil para controlar o cidadão em todas as áreas da sua vida, principalmente a área financeira, pois quem controla o dinheiro controla tudo, e nós sabemos quem está por trás de tudo isso. E não me venha falar em Illuminatis, em famílias poderosas, não me venha falar em os poderosos do mundo, os donos do mundo, os senhores do mundo, nada disso. A gente sabe quem está por trás de tudo isso. Segundo a Bíblia, no cenário mundial dos últimos dias, ela aponta 2 poderes, um da Europa, mais precisamente de Roma, e outro das Américas, mais precisamente da América do Norte. Um grande poder que está localizado na América do Norte criará um sistema que funcionará exatamente como o papado funcionou durante a Idade Média, isto é, um poder religioso com um amparo coercitivo e opressivo do Estado. Os Estados Unidos também vão criar um sistema de controle financeiro para que somente usuários autorizados possam ter acesso e possam pagar e receber. A autorização exatamente se dará de maneira que ainda não sabemos como será, mas o critério sim, esse nós sabemos: o descanso dominical e a atividade de segunda a sábado.
Quando os Estados Unidos instituírem o domingo como dia de descanso em lugar do sábado de Jeová, inclusive eles vão usar até o nome de sábado, mas será um sábado falso, um sábado pirata. Então, quando aquela nação instituir esse falso dia de adoração, o mundo todo copiará seu exemplo rapidamente. Agora, isso não vai acontecer da noite para o dia assim, do nada. Toda a infraestrutura já está sendo criada desde agora, já está sendo montada. Por isso, os países do mundo inteiro estão se mexendo, articulando desesperadamente para cumprirem as etapas da agenda do mundo, estipulada por Roma, é claro. O Brasil não está criando essa lei do nada. Isso não é algo que o deputado estava lá sem fazer nada e teve uma ideia brilhante. Vou criar uma lei para acabar com o dinheiro. Não, claro que não. Isso é encomendado. Muitos desses projetos, o deputado somente assina, coloca o seu nome ali, o texto já vem tudo pronto. O que nós vemos é que mais uma etapa para o cumprimento da profecia de Apocalipse 13 já está sendo cumprida. Como se dará o controle de quem poderá comprar e vender? Porque uma coisa é a lei falar que não pode comprar nem vender. Outra coisa é como eles vão controlar isso. E a extinção do dinheiro em espécie é um grande avanço para o controle total de quem poderá ter acesso ao sistema financeiro e quem será bloqueado. O grande dia do Senhor está perto. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Sofonias 1, 14-17. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apagados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor do dia da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Sofonias 2, 1-3. Estamos perto do final dos tempos. Foi-me mostrado que os juízos de Deus já estão caindo sobre a terra. O Senhor nos advertiu quanto aos acontecimentos que estão prestes a ocorrer. Luz irradia de sua palavra, contudo as trevas cobrem a terra e densa escuridão os povos. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5, 3. É o nosso dever inquirir a causa de tão terríveis trevas, a fim de podermos evitar os caminhos pelos quais os homens acalentaram tão grande ilusão. Deus deu ao mundo uma oportunidade de conhecer e de obedecer sua vontade. Deu-lhe em sua palavra a luz da verdade e lhe enviou advertências, conselhos e exortações. Mas poucos obedecerão a sua voz. Como a nação judaica, a maioria dos cristãos professos se gloria de suas superiores vantagens, porém não se mostra grata a Deus por essas grandes bênçãos. Por causa de sua graça infinita, uma última mensagem de advertência é enviada ao mundo, anunciando que Cristo está às portas e chamando a atenção para a desprezada lei divina. Mas como os antediluvianos rejeitaram com zombaria e advertência de Noé, assim os amantes dos prazeres hoje em dia rejeitarão a mensagem dos fiéis servos de Deus. O mundo segue seu curso inalterado, absorvido como sempre em seus negócios e prazeres, enquanto a ira de Deus está prestes a ser derramada sobre os transgressores de sua lei. Nosso compassivo Redentor, prevendo os perigos que haveriam de cercar seus seguidores neste tempo,
lhes dirige esta admoestação especial: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que sobrevivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Se a igreja tomar um caminho idêntico ao do mundo, virá a partilhar da mesma sorte. Ainda mais, como recebeu maior luz, seu castigo será maior do que a dos não arrependidos. Como povo, professamos possuir mais verdades do que qualquer outro povo na terra. Nesse caso, nossa conduta e nosso caráter devem também corresponder à nossa profissão de fé. Está próximo o dia em que os justos, qual semente preciosa, serão ajuntados para os celeiros celestiais, enquanto os ímpios, à semelhança do joio, o serão para o fogo do grande dia. Mas o trigo e o joio deverão crescer juntos até a colheita. No desempenho de seus deveres cotidianos, os justos estarão até o fim em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas, para que o contraste salte aos olhos de todos. É assim que os filhos de Deus devem anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O amor divino, ardendo em seu coração, a harmonia e a semelhança de Cristo, manifestada em sua vida, será como um vislumbre do céu concedido às pessoas do mundo para que possam apreciar sua excelência. Os semelhantes se atraem mutuamente. Os que beberem da mesma fonte de bênçãos irão se unir entre si. A verdade, habitando no coração dos crentes, há de conduzir a uma abençoada e feliz unificação. Desse modo, a oração de Cristo, pedindo que seus discípulos fossem um como ele é com o Pai, será atendida. Por essa unidade espiritual, toda pessoa verdadeiramente convertida há de suspirar. Entre os ímpios, porém, há de prevalecer uma harmonia ilusória que só em parte encobrirá a perpétua discórdia. Eles se acharão unidos em sua oposição à vontade e à verdade divinas, mas quanto ao mais, estarão divididos pelo ódio, competição, inveja e contenda mortal. O metal precioso e o comum estão agora de tal modo misturados que somente o olhar perscrutador do infinito Deus pode com certeza discernir entre um e outro. Mas o ímã moral da santidade e verdade há de atrair e reunir o metal puro, ao mesmo tempo que repelirá o falso e a escória. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Onde está, porém, o verdadeiro espírito do advento? Quem está se preparando para subsistir nesse tempo de tentação que se acha iminente? O povo a quem Deus confiou as sagradas, solenes e probantes verdades para este tempo está dormindo em seu posto. Por seu procedimento, diz: tenho a verdade, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Ao passo que a testemunha verdadeira o adverte: não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17. Com que fidelidade retratam essas palavras a presente condição da igreja? Não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pelos servos do Senhor são transmitidas mensagens de advertência ditada pelo Espírito Santo e descobertos defeitos de caráter aos que se têm desviado. Eles, entretanto, dizem: isso não se aplica ao meu caso. Recuso essa mensagem. Estou fazendo o melhor que posso. Creio na verdade. Aquele mau servo que em seu coração diz: meu Senhor demora, professa estar esperando a Cristo. É um servo que só aparentemente se dedica ao serviço de Deus, enquanto no coração se entregou a Satanás. Diferente dos escarnecedores, não nega abertamente a verdade, mas pela conduta revela o desejo que sente de que a vinda do Senhor demore. O orgulho torna-o descuidado em relação aos interesses eternos. Adota as regras do mundo e age de acordo com as suas práticas
e costumes. O egoísmo, o orgulho e as ambições mundanas nele predominam. Temendo que seus irmãos levem alguma vantagem sobre ele, deprecia seus esforços e contesta suas razões. Desse modo, espanca seus servos. À proporção que se vai alienando do povo de Deus, une-se mais aos ímpios, e é achado comendo e bebendo com ébrios, associando-se com o mundo cujo espírito compartilha. Dessa maneira, é embalado numa segurança carnal e vencido pela negligência, indiferença e ociosidade. A causa propriamente dita do mal foi a negligência da vigilância e da oração secreta, seguindo-se naturalmente a negligência de outros deveres religiosos. Sendo assim, preparado o caminho para todos os pecados subsequentes. Cada cristão é assediado pelas seduções do mundo, pelas solicitações da natureza carnal e por tentações diretas de Satanás. Ninguém está livre dessas coisas. Não importa qual tenha sido nossa experiência, não importa quão elevada seja a nossa posição, precisamos vigiar e orar continuamente. Temos de ser diariamente guiados pelo Espírito de Deus ou seremos dirigidos por Satanás. As instruções do Salvador aos discípulos foram dadas em benefício de seus seguidores de todos os tempos. Tinha em vista os que viveriam próximo ao fim dos tempos, quando disse: olhai por vós, é vossa tarefa cultivar no coração, cada qual por si, as preciosas virtudes do Espírito. Satanás está trabalhando com inabalável perseverança e intenso ardor, a fim de atrair para suas fileiras os seguidores professos de Cristo. Está operando com todo engano de injustiça aos que perecem. Satanás não é, porém, o único agente pelo qual é sustentado o reino das trevas. Quem convida ao pecado é um tentador. Quem imita o grande impostor se torna seu auxiliar. Os que emprestam sua influência para favorecer uma obra má estão prestando um serviço a Satanás. Os atos revelam princípios e motivos. Os frutos apresentados por muitos que pretendem ser plantas da vinha do Senhor revelam que são apenas espinheiros e abrolhos. Toda uma igreja poderá sancionar o procedimento errado de alguns de seus membros, mas essa sanção não prova que seu erro seja justo. Ela não pode colher uvas dos espinheiros. Se alguns dos que professam crer na verdade presente pudessem compreender sua verdadeira condição, haveriam de se despertar da misericórdia divina. Tem exercido toda a sua influência contra a verdade, a voz de admoestação e o povo de Deus. Estiveram a fazer deste modo a obra de Satanás. Muitos se tornaram de tal modo envaidecidos em razão de seus enganos que jamais poderão se reabilitar. Semelhante estado de apostasia não pode prevalecer sem acarretar a ruína de muitas pessoas. A igreja tem recebido advertências e mais advertências. Os deveres que tem e os perigos que corre o povo de Deus foram claramente expostos. Entretanto, o elemento mundano está nela agindo fortemente. Costumes, práticas e modas que tendem a desviar de Deus as pessoas há anos têm estado lançando raízes, a despeito das advertências e exortações do Espírito Divino. E afinal, seus caminhos se tornaram retos aos seus próprios olhos, e a voz do Espírito mal é ouvida. Ninguém pode prever até onde se embrenhará no pecado quando uma vez se tiver rendido ao poder do grande enganador. Satanás entrou em Judas Iscariotes e induziu-o a trair seu Senhor. Induziu Ananias e Safira a mentir ao Espírito Santo. Os que não estiverem inteiramente consagrados a Deus podem ser levados a fazer a obra de Satanás, ao passo que se jactam de estar fazendo a obra de Cristo. Irmãos e irmãs, eu vos exorto, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. A fim de conservar o calor e a pureza do amor de Cristo, vocês precisam de constante suprimento da graça divina. Tem feito todos os esforços para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus?
Muitos que deviam tomar atitude decisiva do lado da justiça e da verdade manifestaram fraqueza e indecisão que incentivaram os assaltos de Satanás. Os que deixam de crescer na graça, não se esforçando por atingir o mais alto padrão das realizações divinas, serão vencidos. O mundo é para os cristãos um país de estrangeiro e inimigos. Se não se revestirem da armadura de Deus e usarem a espada do Espírito, serão vencidos pelas forças das trevas. A fé de todos há de ser testada. Todos deverão ser provados como o ouro é pelo fogo. A igreja se compõe de homens e mulheres imperfeitos e cheios de fraquezas, que necessitam da prática constante do amor e da contemplação. Entretanto, faz tempo que reina uma atmosfera de mornidão espiritual. Penetrou na igreja um espírito mundano, seguido por frieza recíproca, acusações mútuas, maldades, contendas e iniquidade. Se fossem pregados menos sermões por parte de homens não consagrados no coração e na vida, e se mais tempo fosse devotado a humilhar o coração diante de Deus, haveria esperança de que o Senhor viesse em seu auxílio a fim de curá-los de sua apostasia. Muitas das pregações destes últimos tempos produzem uma falsa segurança. Os importantes interesses da causa de Deus não podem ser sabiamente tratados pelos que mantêm tão pouca real ligação com Ele, como o têm feito alguns de nossos pastores. Confiar a obra a tais pessoas seria o mesmo que entregar a crianças ao comando de grandes navios no mar. Pessoas destituídas de sabedoria divina e do poder vivificante de Deus não são competentes para conduzir a embarcação do Evangelho por entre os obstáculos e tempestades. A igreja está atravessando um período de sérios conflitos, mas a despeito do perigo, muitos estariam dispostos a confiar sua direção a pessoas que certamente a fariam afundar. Necessitamos agora de um piloto a bordo, pois estamos nos aproximando do porto. Como povo, devemos ser a luz do mundo. Mas quantos são como as virgens loucas que não levaram azeite nos vasos com as suas lâmpadas? Que o Senhor, abundante em misericórdia e cheio de perdão, tenha piedade de nós e nos salve, para que não venhamos a partilhar da sorte dos ímpios. Neste tempo de lutas e provações, precisamos de todo apoio e consolação que podemos obter dos princípios justos, convicções religiosas estabelecidas, íntima certeza do amor de Cristo e rica experiência nas coisas divinas. Só chegaremos à estatura perfeita de homens e mulheres em Cristo Jesus como resultado de um crescimento constante na graça divina. Que poderei dizer a fim de lhes abrir os olhos cegados e iluminar o entendimento espiritual? O pecado deve ser crucificado, uma transformação moral completa tem de ser operada pelo Espírito Santo. Devemos compenetrar-nos do amor de Deus e ter fé viva e perseverante, que é o ouro provado pelo fogo. Só o podemos obter de Cristo. Todo o que sincera e diligentemente buscar essas coisas se tornarão praticantes da natureza divina. Seu coração se encherá de ardente desejo de conhecer a plenitude do amor que sobrepuja todo entendimento. À proporção que for crescendo na vida espiritual, será mais perfeitamente capaz de compreender as elevadas e enobrecedoras verdades da palavra de Deus, até que pela contemplação seja transformado e se torne apto a refletir a semelhança de seu Salvador. Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 8. O dia do Senhor está perto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.